Olá, queridas mulheres, queridas mamães, futuras mamães, enfim, mulheres. Sejam bem-vindas a mais um podcast Cristo em Nós e também da família For. Nós fazemos parte da família For, cuidamos de bebês e crianças de 0 a 3 anos em nosso próprio lar. É uma missão da nossa família que já temos há mais ou menos uns 15 anos e hoje trouxemos um assunto muito especial para as mulheres. Vamos falar para as mamães ou futuras mamães e por isso a nossa convidada especial, a nossa querida mamãe. Claro que convidamos ela, porque nada como a própria mãe que teve experiências durante toda a vida, educando 2 filhas, já jovens, né? Eu casada, minha irmã solteira, e nada melhor que ela, que foi uma mulher guiada por Deus, estar passando para vocês ensinamentos de Deus. Sabe, eu acho que é sublime, né? Poderíamos aqui falar, eu e a minha irmã, mas não seria a mesma coisa. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar vocês para nós estarmos fazendo uma breve oração, pedindo para Jesus a presença dele nesse momento tão especial. Mamãe, a senhora pode fazer uma oração? Claro. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para juntas, mulheres, futuras mamães, as que já são mamães também, aprender um pouquinho mais aos pés de Cristo para como educar, ensinar ou preparar para ser mãe. Nós já agradecemos a tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desse podcast é o Ministério da Maternidade. E eu já gostaria, assim, de iniciar esse bate-papo tão gostoso de mulher para mulher e aí de mãe para mães também, fazendo uma perguntinha. Por que a maternidade é um ministério divino? Por quê, mamãe? Olha, eu vejo algo muito sublime e creio que você, também mulher, vê como sublime o amor e a sabedoria que vem de Deus ao cuidar, ao fazer parte de uma formação de um serzinho no caráter como mental, espiritual e o físico também. Sim, com certeza. É algo assim que vai além de um mero conhecimento, né? Conhecimento de um professor, de um educador, qualquer um pode dar. Mas o conhecimento de formação de caráter mesmo, na prática, ele é único. E a gente até fala, né, Isabelle, que parece que realmente Deus dotou as mães com um dom específico, onde a mãe sabe o nosso respirar, ela sabe o que está passando, às vezes, na nossa mente, às vezes estamos aflitas, às vezes estamos passando por um momento difícil, a gente nem falou nada, mas a nossa mãe já sabe. Então, assim, dá para ver que é um dom, a maternidade é um dom dado por Deus. Eu diria, Sabrina e Isabelle, que a gente passa a ser cooperadora de Deus. E sendo assim, nós somos guiadas pelo Espírito Santo. Por quê? O Senhor tem um chamado para nós mães e aquelas que abraçam a causa desse ministério, desse chamado, querem avançar. E então elas passam a ser uma cooperadora. E sendo assim, as bênçãos do Senhor são refletidas a cada uma delas. Eu diria que as orientações do céu alcançam os corações das mamães, porque é um chamado. E sendo um chamado, todas elas que aceitam essa causa começam a ministrar o seu lar com a verdadeira educação. Com certeza. A gente vê que é como se fosse o amor de Deus sendo espalhado em rede. E um dos meios da comunicação desse amor é através da mãe. E é o meio mais importante. Então, nos mínimos detalhes do lar, a gente vê que esse amor é passado de geração em geração. Os filhos, eles sentem a própria presença de Deus no lar. A gente diz que os pais são a própria voz de Deus, né? Então, pais tementes a Deus, com certeza, quando a gente quer pedir algum conselho, quando a gente tem alguma dúvida, a gente sabe que perguntando para vocês com certeza vão consultar a Deus e vão nos dar respostas sábias, né, vindas do próprio Deus. Então, assim, só um minutinho, nos mínimos detalhes, tipo, preparar uma refeição,
a gente vê que a mãe tá ali depositando um amor que é de Deus, né? A pessoa desgarrar da sua própria vontade, que às vezes é ficar na cama, às vezes é fazer outra coisa, e ali com todo carinho na cozinha, com uma sabedoria de Deus, de preparar refeições saudáveis, ao mesmo tempo gostosas, para toda a família sentar na mesa e saborear. É um mínimo detalhe que a gente vê que é o amor de Deus, nesse ministério tão lindo, Sim, né? e é tão incrível que a gente também é algo que é surpreendente como Deus age quando papai, mamães, eles sabem ouvir os seus filhos. Então, às vezes, o filho está ali numa situação difícil, tanto os pequeninos, que a gente sabe que eles também têm os seus momentos difíceis, quanto os maiorzinhos e os jovens. Então, eu diria que a sabedoria no ouvir, ela precisa ter. E a paciência precisa ser praticada. E é tão incrível, Sabrina, Isabelle, que às vezes a gente procura em pensar em algo grandes, mas é só a gente rever algumas rotinas nossas. Então, se as nossas rotinas estão sendo atropeladas, quando vem uma criança pequenina ou um jovem conversar com os pais, a paciência não vai ter, porque a rotina está sendo atropelada. Digamos que a rotina está acima do seu relacionamento com Deus e acima do seu momento em família. Então não está tendo aquele momento de adoração para preparar que você realmente entenda esse ministério de ser mãe. Esse ministério de juntar o divino com a maternidade. Sim, eu até diria que o primeiro ministério que Deus dá pra gente, muitas das vezes a gente pensa em coisas grandes, né? Tipo, deixa eu ir para um outro país, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, mas não. A primeira missão que Deus quer dar para nós, mulheres, é o nosso lar. Então, quando a gente começa a ver que o primeiro ministério é o nosso lar, a gente vê que Deus está nos chamando a viver uma vida de significado. Porque muitas das vezes a gente quer ter uma vida de sucesso e não uma vida de significado. E qual a diferença de uma vida com a outra? A vida de sucesso, você pode permanecer na sua zona de conforto, não tendo uma criança para educar, não tendo os filhos para direcionar nos caminhos do Senhor. E a vida de sucesso, ela olha para si mesma. Ela foca somente em você, mas a vida de significado, você aprende que você está no campo de batalha não é para liderar, mas é para você colaborar com Deus. Porque a vida de significado tem a ver com outras pessoas, ou seja, sermos apenas um canal das bênçãos de Deus para aqueles que estão em nosso lar. Eu diria que a gente passa a viver com propósito. Sim, né? Com certeza. E a gente vê que esse ministério divino, ele é, dentre muitas situações, pelo motivo de educar alguém para ter uma semelhança com Cristo. Por isso é um ministério divino. Porque poderia simplesmente ser uma alfabetização, uma escolarização, poderia ser algo assim. Conhecimento geral aí para o que a gente precisa neste mundo. Mas não, o ministério divino ele é focado na eternidade. Então, o que acontece? Nas situações práticas, uma mãe que é realmente ali guiada para fazer esse ministério tão lindo, ela não vai fazer simplesmente, porque eu tenho obrigação de fazer todo dia. Não, ela vai fazer o tempo todo pensando que cada detalhe que ela vai fazer é sagrado. Não é para ela, não é para os filhos, por mais que todos são beneficiados, mas é para o Rei dos Reis. Eu diria, meninas, que nós, mães, começamos a participar da criação. Que Deus te deu uma oportunidade com um serzinho em seus braços, você vai participar ali da criação com aquela criança, com aquele bebê. Então, é algo mesmo. Maternidade, que é o privilégio de ser mãe, com o divino, que é a orientação do céu. Então, essa junção traz sobre uma criança uma criação onde ela vai se preparar para viver na eternidade. Exatamente. Sim. E assim, eu até faço uma pergunta para vocês, mamães, né, que estão assistindo esse podcast.
Você tem visto a sua maternidade como uma tarefa humana ou como um ministério sagrado? Porque, infelizmente, hoje em dia, qual que é o perigo da tendência moderna? É simplesmente você ser uma mãe, uma cuidadora física dos seus filhos. Você tem que suprir as necessidades físicas dele, colocar ele em aulas de balé, aulas de levar para a escola, fazer aula de natação, pagar roupa, dar brinquedos. Hoje, as mães, em geral, elas às vezes só focam nisso e esquecem do quão importante é a parte espiritual. Sim. Que é o quê? Guiar nos caminhos do Senhor. Então, tem aquele texto, né? Ensine a criança no caminho em que deve andar. E quando ela crescer, ela não se desviará desse caminho que foi ensinada. Aí, Sabrina, você está começando a entrar em algo mais que sublime. O amor de uma mãe, ela é uma expressão do amor de Deus. A ternura, a paciência, o sacrifício, que muitas das vezes a gente deixa de fazer algo nosso para ali estar com a criança de uma forma plena. Aquele como um serzinho que precisa ser consolado. Então, você adentra num verdadeiro amor de mãe, expressando o amor de Deus nos conteúdos diários, numas situações diárias e práticas, porque você entende que é um ministério sagrado. Sim. E não é uma função humana. Eu gerei e eu agora sou responsável por essa criança. Não é só isso. Somente isso, não. Porque o que mais a gente vê é a facilidade de pôr um ser no mundo. Agora, você entender o seu chamado de ser mãe, você entende que é um ministério sagrado. Sim. O mais lindo, queridas mulheres, né, é saber que qualquer coisa que a gente quiser pedir a Deus, se estiver de acordo com a vontade dele, ele vai nos dar. Então, se ainda falta esse amor verdadeiro de Deus, você passar para os seus filhos, peça, Senhor, por favor, me dê um amor verdadeiro para eu amar o meu filho assim como tu me amas. É orar o tempo todo, por mais que você às vezes está com falta de paciência, é muita coisa na cabeça, sempre lembre que Deus também tem paciência com você. Exatamente. Comigo, com a gente, né? Isso faz a gente olhar com uma ótica totalmente diferente, né? E não querer educar com o nosso próprio jeito, mas sim como Jesus educaria essa criança, né? Exato. Sim. A gente vê que a dependência a Deus é o que dá exatamente o verdadeiro significado para cada detalhe que Deus pede pra gente fazer. E assim a gente vê que nenhuma tarefa é pequena demais para dar glória a Deus. A Sabrina, ela falou, né, que infelizmente muitas mamães passam assim pouquíssimo tempo com seus filhos, porque elas colocam em tantas aulas pensando em, nossa, meu filho tem que ser uma ótima pessoa neste mundo, que elas não estão vendo verdadeiramente o privilégio de simplesmente colocar seu filho no colo, conversar com o filho, chamar o filho para ajudar ela a fazer um alimento. E assim, dessa forma, ela não está conseguindo ver mais profundamente que nas pequenas tarefas pode dar glória a Deus. Mas eu vejo que Deus está nos chamando para nós sermos mulheres videiras. Como assim? Quando a gente vai na palavra de Deus, em João, no capítulo 15 e no verso 5, vem nos falando o seguinte: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Através da videira, queridas, a gente vê que a videira simboliza comunhão, simboliza entrega e simboliza abundância. Ou seja, aquelas que estão ligadas à videira, elas dão em abundância para a sua família, para os seus filhos, o amor, os frutos de Jesus. Porque quais são os frutos de Jesus? A alegria,
a paciência. a ternura. Exatamente. Então, quando nós estamos ligadas em Cristo Jesus, nos mínimos detalhes, estamos lá lavando a louça e orando, Jesus, por favor, me ajude a ter mais paciência. É claro que Jesus vai nos dar. Jesus, ele não deixou uma promessa pra gente tentar correr atrás da promessa pela nossa vida toda, né? Mas ele nos deu a promessa pra gente agarrar essa promessa e receber. Então Jesus, ele quer dar a paciência, o amor, a ternura para cada mamãe, para cada mulher. Ah, então a Isabelle, ela tocou no ponto áureo aqui. Muitas das vezes, nós mães estamos no fim de uma paciência, eu diria assim. Já passou todo aquele caminho onde a mãe teve a paciência, depois a mãe começa a tolerar, depois a mãe já está chegando naquele fiozinho para explodir, digamos assim. É o que mais a gente ouve aqui na nossa missão, que aqui sou conhecida como Tia Ju. Tia Ju, o que eu faço? Eu não estou tendo paciência para lidar com esta fase. Esta fase está muito difícil, está virando assim uma bola de neve. A Isabelle Emily tocou em algo sublime, a videira. Se permanecemos em Cristo, como que é permanecer em Cristo? Mamãe, não comece o dia sem orar. Não comece o dia sem buscar a força, sem buscar o que vai te operar. A verdade é esta, que Jesus, ele opera em nós e nós vamos operar com os nossos queridinhos, os nossos filhos. Então, naquele momento onde a paciência já está sendo esgotada, onde você já está cansada, exausta de um dia de trabalho e precisa lidar com uma fase, espere um pouco. Pense, conta de 1 até 10. E neste momento de contar de 1 até 10, procure orar. É sério. Isto é algo que eu estou dizendo para mamães, mas para vocês jovens também. Em tudo, se nós dermos este ponto de contar de 1 até 10 e ali nós começarmos a orar, nós já vamos receber a sabedoria divina. Nós já vamos estar conectados a essa videira. Às vezes a gente quer já tomar a nossa própria decisão sozinha, já ir fazendo as coisas e no final dá tudo errado, a gente começa a virar uma bola de neve e a gente esquece que o Espírito Santo é o verdadeiro mestre de toda criança e de todas nós. Então esse buscar no secreto, antes de fazer qualquer coisa, não é fácil, você ter que acordar um pouquinho mais cedo, mas é preciso ter prioridades. Colocar cada situação no seu ponto e as bênçãos, elas são vistas durante o decorrer do dia. A gente vai vendo que tudo vai fluindo com leveza, com paz e o segredo é simples, é a videira. Olha, eu vou até contar uma pequena experiência aqui. Na nossa missão, nós sempre somos surpreendidas com as nossas queridas mamães. E certa vez tinha uma mamãe que ela estava passando um momento muito difícil em seu lar, a ponto de separar do esposo, a filhinha muito ali já perceptiva com a situação, estava percebendo tudo, e a mamãe, ela simplesmente disse: Tia Ju, eu estou no meu momento com Deus às 4 horas da manhã. Às 4 horas eu estou levantando o altar a Deus, e é Ele que vai resolver essa causa. E queridos e queridas, olha, é incrível como que Deus atua. É incrível como que os portões do céu, eles estão abertos para derramar as bênçãos, para que as mamães sejam atendidas, para que as mamães sejam acolhidas, abraçadas. É isso que Deus nos promete. Então, vale muito a pena. Se você precisa sair às 6, mamãe, acorda meia hora antes e faz o seu momento com Deus. Esteja bem ligadinha na videira, que você vai ver o quanto Deus abençoará não só o seu dia na paz e na tranquilidade, mas principalmente na sabedoria para lidar com os filhos,
com o esposo, com o lar e assim ser verdadeira guardiã do lar. Eu gostaria de mencionar um pontinho, né, muito importante, que a gente falou aqui, que a educação nesse ministério de uma mãe, assim, que é o ministério divino, ela é principalmente para a formação do caráter, porque tem o vislumbre que não é para uma vida passageira aqui nessa terra, mas é para a eternidade com Jesus, no céu. E algo assim que a gente pode colocar um pouquinho na prática são nos mínimos detalhes que uma mãe pode estar guiando aí os seus filhos a pensarem coisas boas, a falarem palavras que edifiquem a Deus, a cantarem louvores que vão chamar os anjos do céu, do Senhor, para perto delas, do que afastar, a assistir coisas, né? Enfim, são várias coisas. E uma das coisas que a gente tem praticado muito aqui em casa, né, é ter gratidão. Gente, esses dias, uma moça ela veio me perguntar, Sabrina, como fazer para não ter pensamentos maus? Como fazer para focar e ter, assim, pensamentos leves? Porque é difícil. Quando você menos espera, você já está pensando mal de alguém, você já está cogitando algo na sua mente. E Jesus nos ensinou na prática, e eu respondi para ela que, claro, alimentar o espírito faz com que você fique mais forte no espírito, né? Então, Jesus, ele passa a guiar a sua vida, não é você mesma, né? Mas alimentar com coisas boas. Não ter tempo ocioso. Quantas crianças hoje em dia passam tempo ociosos em frente à TV, ao celular? E aí você, mãe, sem perceber, está educando uma criança onde ela vai ter a mente desocupada, que é a oficina de Satanás. Às vezes na adolescência, juventude, situações adversas vão mexer com ela, ela vai pensar só ruim, ela vai se ver para baixo, ela vai se colocar no pó, ela vai criar algo na mente que às vezes não é real, onde na infância, na primeira infância, é mais preciso ainda, né? Você já pode estar aí colocando um momento de gratidão da família, toda noite, todos reunidos. Vamos ver quais pontos nós podemos agradecer a Deus que aconteceram hoje no nosso dia. E a criança, ela já vai crescendo, além de preencher o tempo da rotina dela com algo edificante, com coisas boas, né? Sempre louvando, agradecida a Deus. A gente vê que é possível, sim, ver o tempo todo, até as crianças, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E a nossa mãe, e o meu pai também, né? O nosso pai, eles nos ensinaram muito isso durante a nossa vida. A sempre agradecer a Deus. Por mais que tudo parece que está dando errado, pode ter certeza que está dando certo. Porque aos olhos do Senhor está. Exatamente. Uma coisa que eu digo como filha, que me ajudou bastante a colocar em prática isso que a Sabrina falou aqui agora, é a questão do trabalho útil. E muitas das vezes, infelizmente, a gente tem aquela mentalidade de não, deixa eu fazer aqui essa salada bem rápido, porque a família já está com apetite, nem vou chamar os filhos para me ajudar, as crianças para me ajudar, porque senão vai demorar mais ainda o processo. Ou então vai dar alguma coisa errado. Mas não, as crianças amam participar deste momento do trabalho útil. Seja arrumar uma mesa posta, seja você dar um paninho na mão dela para ela tirar o pó. Coisa simples, mas ela ama. E no final do dia, eu e a Sabrina, a gente sempre falava, nossa, que legal, nossa mãe hoje, deixa a gente fazer isso, a gente fez isso hoje. E coisas simples, até que a gente foi crescendo e eu chegar para a Sabrina, Sabrina, você não vai acreditar, hoje a mamãe me ensinou a lavar roupa. Coisas assim que a gente vê conquistas e a criança, ela vê que a mãe está ensinando ela a ser uma menina virtuosa, um homem varonil, um homem que seja de coragem, forte e corajoso como o papai também. Quem não gosta de se sentir útil, né, gente? Exatamente, principalmente as crianças. Lembremos que o Senhor nos fez não para ser uma máquina enferrujada, não para termos ali utilidade. O Senhor fez para que todos os membros do nosso corpo se movimentem, sejam ali úteis. E olha que incrível, meninas, vocês fazendo essa toda colocação, eu fecharia num pacote. Nós pais, captando cada dica aqui das meninas exposta agora,
automaticamente nós vamos cultivar uma virtude e despertar, sabe o que, nas crianças? Uma consciência espiritual. Sim. Quando tem ali trabalho útil no lar, quando tem o servir, quando tem um momento de gratidão a Deus pelo dia. Hoje o papai trouxe uma água de coco para mim. Agradecer a Deus que o papai teve a oportunidade de trabalhar, ele teve a oportunidade de ter um dinheirinho, ele pensou em trazer uma água saudável que Jesus fez, que é a água do coco. Pensem, gratidão. Então, tendo todo o movimento no lar, em agradecimento, em reconhecer Deus dentro do nosso lar, nós vamos estar despertando nas crianças a consciência espiritual. E é tão incrível, quando se mexe com a consciência, ela trabalha muito a razão. Sim. Então, a criança que cresce numa harmonia de gratidão, de em tudo reconhecer o que Jesus está fazendo pelo papai, pela mamãe, por ela, automaticamente a criança vai já sendo trabalhada a razão dela. Ela vai saber que existe um Deus que cuida dela, que cuida do papai e da mamãe, que provê o alimento. Então, de uma forma simples, verdadeira, ela vai vendo que nem uma magia, uma varinha, vai lá, plim, coloca alimento na despensa. Uma varinha vai lá, plim, arrumou a casa. Não, Jesus deu saúde para a mamãe, para que ela trouxesse o nosso lar com uma ordenança, um cheirinho agradável e a limpeza. Então, as crianças gostam de ver na prática. E nada como ver Jesus na prática dentro do lar. Sem contar a parte da educação também, né? Não tem algo mais, assim, significativo para nós filhas, quando a gente sabe que a gente fez algo errado, a gente reconhece, a gente tem vergonha diante de Deus e dos pais, e você já espera o quê? Que a sua mãe chegue toda brava, falando bravo com você, você fez isso, não era para você ter feito. Mas mal a gente imaginava que antes disso, a nossa mãe orou, pediu o Espírito Santo para dar paciência, para dar sabedoria, para educar, para repreender, para corrigir. E aí vem a nossa mãe, filha, você sabe que isso não foi legal? Você acha que isso agradou a Deus? Você acha que Jesus ficou feliz com isso que você fez? E ali a gente entende, recebe assim o peso do nosso próprio erro, é o reconhecimento, né? O arrependimento verdadeiro, de não querer repetir mais, mas ao mesmo tempo um amor que você fala, nossa, olha como que a minha mãe agiu comigo, ela poderia ter, né, assim, vindo toda brava, mas não, ela veio com amor. Isso faz total diferença. Então a gente vê que para ser mãe, não precisa ter diploma. O que precisa é ter humildade, paciência e reverência. É reconhecer o seu lugar diante de Deus, né, como filha do Altíssimo. É um lugar de excelência, mas também ter humildade, por mais que você sabe que você é rica, porque é filha do Rei dos Reis, mas você é humilde em receber repreensões do próprio Deus. Você não está corrigindo certo o seu filho, você precisa agir mais firme com ele, você precisa mudar a rotina da sua casa. Enfim, Deus vai guiando, né, cada mamãe. Exatamente. Então, a gente vê que cada entrega, cada noite sem dormir e cada lágrima derramada em oração é um reflexo do amor sacrificial do Salvador. E a gente vê isso na senhora, sabe, mamãe? A vida toda, assim, não é porque é a minha mãe, mas muito dedicada nessa questão da entrega, nessa questão de fazer a vontade de Deus. E nós, filhas, a gente foi, assim, agraciada com isso, tanto com a nossa mãe quanto com o nosso pai. E como Deus está ansioso de derramar essas bênçãos em todos os lares que estão nos assistindo. Aqui está uma evidência, uma comprovação de que é possível, sim, uma mãe se render à direção de Deus e filhos cooperarem com Deus também na obediência aos pais. Então, assim, basta a escolha e a prioridade. Cada um tem a liberdade de escolher qual caminho vai tomar, qual decisão vai seguir, mas assim, as bênçãos são inúmeras. O lar, ele fica com uma atmosfera diferente.
Eu já entrei em lares que o meu coração palpitou mais rápido, que eu comecei a suar na mão. Por quê? Porque não estava algo leve. E várias pessoas, as próprias crianças que entram aqui, a gente vê no rostinho delas, porque criança é sensível, a gente vê no rostinho delas uma leveza, que Jesus está aqui e Ele quer estar em cada lar, né? Em cada lar. Eu vejo que o propósito, o lema de cada família deve ser tornar o seu lar um palácio onde o Rei Jesus deseja habitar. E quando a gente tem esse lema, a gente quer que cada detalhe do nosso lar seja consagrado para Jesus. Então, dessa forma, a gente realmente sente aquela doce presença do amado Jesus conosco. E você, que principalmente é mamãe de pequenos, nunca esqueça que você é a Bíblia para os seus filhos. Os seus filhos são pequenos, eles não estão lendo a Bíblia. Eles não estão lá abrindo a Bíblia para conhecer mais a Jesus, então eles vão conhecer Jesus através de você. É através das suas escolhas, das suas atitudes. Então eu vejo que as mães, principalmente, elas têm um papel fundamental diante de Deus para serem um espelho de Cristo Jesus em seus lares. E dessa forma, aos filhos olharem para a mãe e verem Cristo Jesus na mãe, através das palavras, da paciência, esses pequenos vão crescer tendo um amor assim, gigantesco por Jesus. E é interessante porque eu já recebi mamães de maiorzinhos falando comigo: Isabelle, o que você faz para você já jovem gostar de ler a Bíblia, você e a sua irmã, vocês buscarem a Deus? E na hora, a primeira pergunta que eu falo para ela é: mamãe, se você quer que seu filho, sua filha busque a Deus, você tem mostrado esse exemplo para ele? Porque não adianta os pais cobrarem algo dos filhos que os filhos não veem nos pais. Porque os pais são o exemplo para os filhos. Então, se os filhos querem aprender honestidade, se os filhos querem aprender alegria, se os filhos querem aprender a ter uma vida sem murmuração, olhe para os seus pais e veja se eles têm isso. E eu gosto bastante de uma experiência, de uma história de uma mãe que aqui em casa a gente sempre comenta sobre ela, que é Susanna Wesley. Susanna Wesley, ela tinha muito trabalho, muitos filhos. Ela tinha aproximadamente uns 19 filhos. Muitas das vezes, as mamães falam assim: nossa, mas eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, então eu vou colocar os meus filhos na aula de inglês, na aula de natação. Ai, não tô tendo nem tempo para buscar a Deus. Mas Susanna Wesley não era assim. Susanna Wesley, ela ensinava os seus filhos, não com a ótica deste mundo, mas com a ótica do céu que a gente comentou aqui. E ela tirava um momento consagrado do seu dia para ela estar com Jesus. E os seus filhos sabiam disso. Todas as vezes que Susanna Wesley entrava no seu quarto, colocava um pano na sua cabeça, os filhos já sabiam que não podia incomodar a mamãe, porque a mamãe estaria com Jesus para buscar mais sabedoria para educar eles. E vocês, mamães? Vocês têm buscado a Deus? Se você quer sabedoria, se você quer paciência, se você quer alegria, amor para transbordar, a fim de você ser um canal de bênçãos para levar a fragrância de Cristo Jesus para os seus filhos, tenha um momento exclusivo de prioridade para buscar isso naquele que te chamou para esse precioso ministério. Sim. E pode falar. Não, e é tão lindo. Eu tenho uma frase que eu vou deixar até para vocês, mamães, que é a seguinte: a mãe que semeia com lágrimas colherá com alegria. Então, mamãe, por mais que tenham fases difíceis, por mais que tenham momentos difíceis, mas é o momento de orar, de cair lágrimas, de clamar, de ensinar, de conversar, de inculcar. Ensina a criança no caminho que deve andar, inculca. Ensina hoje, ensina amanhã, e vai, mas não desiste. Por quê? Amanhã você colherá com alegria. E a melhor Não somente dádiva, tendo filhos obedientes,
mais filhos que amem a Deus e ao próximo. Não tem algo mais que tenha mais valor, né, Sim. que isso. Sim. Eu diria que é uma escola, o lar, tendo alunos preparados verdadeiramente para viver em uma sociedade onde vai ter o amor ao próximo. Então, vale a pena, mamãe, vale a pena dar o seu melhor em qualquer fase do seu filho ou da sua filha. Seja pequenino, na primeira infância, seja no juvenil, adolescente, jovem, adulto, você é mãe. E mãe, não importa a idade do seu filho, você Até é mãe. se é casado. Continue sendo mãe. E eu gostaria de finalizar aqui esse momento tão gostoso que a gente teve, né, com uma frase também. Ser mãe é um chamado santo, uma oportunidade de participar da obra redentora de Cristo no lar. Olha que grandioso. A mãe piedosa não apenas cria filhos, ela forma discípulos. Então, fica aí um chamado, uma alavancada para você, mãe, que às vezes está desistindo, né? Nossa, não há mais solução. O que eu vou fazer com meu filho? Ele já passou dos limites, não tem mais o que fazer. Tem sim, para Deus todas as coisas são possíveis. E é possível sim que tenham filhos obedientes, piedosos e com caráter preparado para morar a eternidade com Jesus, juntamente com os pais, né? Porque eu acho que será o momento mais assim alegre da nossa vida, quando Jesus chegar para a senhora, mamãe, falar: Juliana, cadê as filhas que eu te dei por herança? E a senhora falar: aqui estão. E aqui o meu esposo também. E eu também estou aqui, né? E todos ali entrando para passar a eternidade no céu com Jesus. Então, preparemos. Estamos no momento de preparação, de rendição, de arrependimento, de entrega a Deus, porque os dias estão correndo rapidamente. A vida não está fácil para ninguém, mas Jesus, ele quer curar e quer salvar as nossas famílias. Então, desejamos realmente que Jesus abençoe o seu lar e principalmente as mamães, futuras mamães, que Deus dê sabedoria a cada uma de vocês, conduzindo aí os pequeninos no caminho do Senhor. Amém. Fiquem com Jesus e sintam abraçadas por nós. Sim. Tchauzinho! Até mais.